Oi, gente. Tenho muita coisa para explicar para vocês sobre essa história. Não só porque a treta entre Michele Bolsonaro e o Ciro Gomes e os filhos, né? A treta dela com os filhos, né? Vai ser positiva, tem sido positiva, né? Para o governo Lula, mas porque essa aliança do PL com o Ciro seria prejudicial para Lula no estado do Ceará. Eu vou explicar tudo isso e muito mais nesse vídeo. Já tem uma consequência prática, né? O PL suspendeu as conversas sobre apoio a Ciro no Ceará. Ou seja, Michele Bolsonaro, nesse momento, ganhou essa quebra de braço. Por enquanto, pelo menos. Agora, vamos falar sobre o que foi essa história toda. O PL, o partido do Bolsonaro, ele já vem em conversas com Ciro Gomes desde o ano passado. E existem muitas alianças espúrias na política, mas se aliar com fascistas no momento atual da história do Brasil, com neofascistas, e o PL de hoje não é o PL do José de Alencar, né? O PL de hoje é o PL do André Fernandes, do Jair Bolsonaro, enfim. Então, de alianças espúrias, essa é a pior de todas. Não dá para comparar essa com a aliança do PSDB com o PFL, ou de alianças passadas do PT com o PL dos anos 2000 ali. São completamente diferentes, né? Mas isso daí é um problema para o Ciro justificar, não é um problema nosso, né? Mas a questão é o seguinte: o PL estava querendo fazer isso por motivos óbvios. Queria um nome como Ciro Gomes, que tem muito capital político ainda no Ceará, para ser candidato a governador e ter competitividade naquele estado. E do ponto de vista pragmático, político, você entende. Ideologicamente não tem nada a ver, porque a agenda do PND, né, do Ciro, é completamente diferente da agenda do PL. A agenda do PL é uma agenda de privatizações, de perda de direitos para a classe trabalhadora. O Ciro falava em derrubar a reforma da Previdência, que o PL foi um partido fundamental para aprová-la, não é? O Bolsonaro, foi a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. E o Ciro foi contra. O Ciro brigou com a Tabata Amaral, porque a Tabata Amaral votou a favor. E eu aqui no canal avisei que tinha chances da Tabata Amaral votar a favor. E não foi só a Tabata, não. Tiveram outros deputados ali do PSB que votaram a favor, enfim. Uma coisa bem questionável, mas enfim. Ou seja, isso ideologicamente não tem nada a ver. Aí o Ciro tem uma história de críticas duras ao Bolsonaro, né? Dizia que ele roubava dinheiro da rachadinha, que aliás é verdade, o Juliana Dalpiva provou isso, né? E fez críticas a Bolsonaro durante a pandemia e tudo mais. Aí a Michele Bolsonaro, ela disse basicamente que não aceita essa aliança com o Ciro Gomes, que o Ciro Gomes xinga o marido dela, fez uma defesa apaixonada do marido, né? Mostra, inclusive, que os instintos políticos da Michele Bolsonaro não são muito bons e são mais instintos emocionais, o que eu acho ótimo, né? Ela ter esse tipo de instinto político fraco pode ajudar, né? Especialmente nesse tipo de disputa, né? E aí ela quer o Girão, o Eduardo Girão, para candidato a governador. Se o Eduardo Girão for o candidato do PL a governador do Ceará, primeiro, ele vai perder. Segundo, isso é muito bom para o Lula, não é? E eu vou explicar isso em mais detalhes mais à frente no vídeo, não é? Isso é muito bom para o Lula porque retiraria a ideia do PL ter um palanque de um político com muito capital político no Ceará, não é? O Girão não tem esse capital todo lá. E por isso seria um candidato que poderia até ir para o segundo turno, não é? Mas seria derrotado, não é? Seria derrotado. É muito pouco provável que no Ceará o Girão ganhasse. Já o Ciro Gomes, ele teria chance. Ele teria chance por causa do histórico dele no Ceará, como prefeito, como governador, como parlamentar. Não é? Ele teria uma certa chance de ter esse voto da memória, digamos assim. E isso seria muito problemático num estado como o Ceará, porque isso poderia dar à direita
e a extrema-direita, para ser mais preciso, um palanque que pudesse dividir um pouco os votos. Em uma eleição, ano que vem, que pode ser resolvida com uma diferença pequena de votos, cada 100, 150, 200 mil votos são muito importantes. E você colocar em risco uma vitória grande no Ceará é uma coisa que é problemática. Seria problemática para o governo Lula. É uma coisa que coloca um problema local. Não coloca toda a eleição em risco, porque é um estado, existem muitos outros estados. Você pode compensar isso crescendo em outros estados, né? Se você aumenta sua votação na Bahia, nos outros estados do Nordeste, se você aumenta sua votação em Minas Gerais, por exemplo, se você aumenta sua votação em outros estados, você pode compensar claramente esse tipo de problema, né? Mas, enfim, o desentendimento com os filhos foi porque os filhos tentaram desautorizar, os filhos do Bolsonaro, Flávio, Eduardo, tentaram desautorizar a Michele Bolsonaro, né? Tentaram dizer, olha, Michele, não se meta aqui não e tal, sabe? Veja bem, estamos negociando isso e tal. Só que a temperatura da discussão foi colocada de tal forma pela Michele que fez com que a militância bolsonarista tenha ficado do lado da Michele. E por um motivo muito simples. A militância bolsonarista tem uma adoração ao Bolsonaro. E a Michele saiu em defesa do marido. Então a militância bolsonarista ficou do lado óbvio da Michele, contra o Flávio, contra os outros filhos, o Eduardo e tal. E o PL percebeu isso. O partido do Bolsonaro percebeu que, peraí, de que lado está os nossos apoiadores mais fiéis, a nossa militância? Está do lado da Michele. Porque esse pessoal defende fanaticamente o Bolsonaro. E a Michele está citando ataques do Ciro Gomes ao Bolsonaro fortes, que realmente aconteceram várias vezes. Quem acompanha a trajetória do Ciro Gomes sabe de todas as ofensas e todas as coisas verdadeiras, não são nem ofensas, coisas verdadeiras que o Ciro disse sobre o Bolsonaro. Aquela coisa que ele fala se um cara rouba dinheiro da gasolina, o que dirá das rachadinhas, né? Isso daí enfim, se fosse falso, era para o Bolsonaro processar o Ciro, né? O Ciro que tem que explicar, tá aliado ao partido do André Fernandes, não sou eu. O que ele falou no passado sobre o Bolsonaro estava certo, né? E isso foi para os trending topics, né? Ciro Gomes apareceu lá com 968 mil menções, a ex-primeira-dama com mais de 1 milhão e tal. Eu tô achando essa treta ótima, não só porque são adversários políticos, mas eu tô achando ela ótima porque ela mostra os instintos políticos de defender a dimensão ideológica, né? De querer um cara como Girão, acima de ver a estratégia política. A estratégia, embora eu abomine a figura do André Fernandes, e eu abomino, né? Para mim é uma figura abjeta, eu tenho que reconhecer que a estratégia política no Ceará de tentar se aproximar do Ciro Gomes para usar do capital político dele para chegar ao poder, quer dizer, o Ciro chega ao poder do governo do estado, poderia chegar, porque poderia também ser derrotado, pode ser derrotado, mas teria uma chance melhor do que o do Girão. Seria uma forma do PL não só conseguir palanque, mas o PL entrar num governo de um estado do Nordeste e começar a extrema-direita a tentar furar o Nordeste, que tem sido o que está evitando o Brasil de cair no fascismo. O que está segurando o Brasil para evitar o Brasil cair no fascismo, os estados mais importantes são os estados do Nordeste. Tem sido assim. São estados fundamentais. E um partido de extrema-direita conseguir colocar, eventualmente, o vice e conseguir entrar na administração pública de um estado do Nordeste e depois tentar até emplacar um governador, seria uma coisa extremamente perigosa. Então, eu tô achando essa treta realmente ótima. E agora ficou muito difícil eles... É possível que eles reequilibrem aí?
mas essa treta vai ser lembrada. E se eles resolverem apoiar o Ciro, que eu acho agora praticamente impossível, mas se eles resolverem fazer isso por pura hipocrisia e estratégia, isso pode ser utilizado pelos adversários. Espera aí, vocês só vale tudo pelo poder. Pode usar até a coisa da novela Vale Tudo, né? Vale tudo para vocês, vale tudo pelo poder, né? Até se aliar com gente que a Michelle Bolsonaro disse isso do Ciro e o Ciro dizia isso do Bolsonaro, né? Enfim, é isso aí, gente. Eu tô achando ótima essa treta e ela revelou muito sobre a falta de coordenação na extrema-direita. Mas isso não é suficiente pra gente. A gente precisa fortalecer o nosso campo, fortalecer canais como esse aqui, a Nova Máquina do Tempo, e fortalecer a luta pelo fim do 6x1. O fim do 6x1, a diminuição da jornada de trabalho, é o exemplo de um tipo de política pública, de projeto de lei, de emenda à Constituição, de transformação política que coloca a direita no seu devido lugar. No lugar dos defensores dos patrões e contra a classe trabalhadora. E a gente precisa empurrar uma agenda desse tipo. Essa agenda é que vai vencer a eleição do ano que vem. Ela é central para o campo democrático vencer, o campo de centro-esquerda vencer a eleição do ano que vem. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@aterra.com.br. O curso, como entrar no mestrado ou doutorado, tá com o link no comentário fixado. Viu, gente? É isso aí. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido no final. Tchau, tchau.